Por que não é possível ter anistia? Eu tenho repetido isso e falei lá com o Lindbergh, tive no Congresso Nacional, etc. O que acontece é o seguinte: quando a Constituição da República de 88 foi promulgada, o artigo 5º, inciso, se eu não me engano, 55, 6, 7, 8, 58, inciso 58 do artigo 5º, diz o seguinte: são insuscetíveis de graça e anistia os crimes hediondos, o crime de tráfico ilícito entorpecente, e logo depois fala terrorismo. O que é terrorismo para a Constituição de 1988? Porque a lei antiterrorismo foi feita muito depois. Foi feita em 90 e pouco, se eu não me engano. Terrorismo ali era o que era previsto na Lei de Segurança Nacional. E o que substituiu a Lei de Segurança Nacional? Foram os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Exatamente os crimes que o Bolsonaro e os golpistas são acusados. Portanto, para a Constituição, no termo mais amplo, terrorismo quer dizer, hoje, os crimes contra o Estado de Direito Democrático, além daqueles previstos na Lei de Terrorismo. Portanto, é inconstitucional a anistia ou graça para aqueles acusados em crimes contra o Estado de Direito Democrático. O Supremo Tribunal Federal vai derrubar isso em qualquer tentativa. Muito bem. A Tereza está preocupada, viu? Porque a Tereza estava falando hoje lá no Congresso, a coisa está brava, né, Tereza? Pois é, a pressão está enorme para que esse projeto seja pautado. E você está apontando, eu estava tomando nota aqui que você está falando, achei, inciso 59, né? Acho que 58. Mas a gente acha lá, eu quero ir ver. Mas eu entendi toda a sua questão. Ou seja, este projeto é inconstitucional, por essa sua exegese da Constituição aí. E esse é um caminho para a gente combatê-lo, né? Se ele for pautado, a gente pode ir ao Supremo, a gente quer dizer, alguém, né, um democrata lá com mandato, pode ir um partido político, pode ir ao Supremo arguir a inconstitucionalidade desse projeto. Acho que, bom, pode, mas acho que eu, se fosse politicamente, não ativaria o Supremo Tribunal Federal nesse instante. Sim, porque já está muito... Eu deixaria a discussão política e apontaria a inconstitucionalidade. Mas é o seguinte, veja, se passar pelo Congresso, se passar pelo Senado, for o presidente da República e esse sancionar, o que não é possível. Imagina, pode ser que voltasse para que derrubasse o veto do presidente da República. Aí o seguinte, aí o Supremo Tribunal Federal, não tenho dúvida, vai derrubá-lo. Mas eu concordo com você, não é bom, as relações estão muito sensíveis para jogar isso no colo do Supremo, né? Que já agora. Concordo. Agora, por que vão insistir se eles sabem que o Lula jamais sancionará uma lei e que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já disse que no Senado isso não passa? Onde eles querem chegar? Eles estão andando do lado de um defunto político. Eles sabem que estão andando do lado de um defunto que já tem enterro marcado. Cova já cavada, entendeu? E não é porque ele está sendo perseguido, não. É porque os elementos contra ele são tão contundentes que ele e todos sabem que ele será condenado e preso. Pronto. Muito bem. Só que aqueles que andam do lado do Bolsonaro, eles andam porque não querem perder a base eleitoral do Bolsonaro. Querem se manter, de alguma maneira, ativos para herdar o espólio do defunto. Já estão como urubus, esperando só a vítima cair. Esse é o fato. E o seguinte, e manter isso significa criar determinadas missões, mesmo que elas sejam impossíveis. Eles sabem que não vai passar pelo Senado, e se passar não vai passar pelo presidente da República, e se passar pelo presidente da República não passa pelo Supremo. Só que o seguinte, esse fundo eleitoral exige que esta confusão persista. Exato. Porque eles, de alguma maneira, mantêm uma base eleitoral. Só que o seguinte, quando a gente vê o que aconteceu, por exemplo, no movimento aqui do Rio de Janeiro, quando teve o Bolsonaro, etc. Você viu o seguinte, a capacidade de mobilização dele está caindo absolutamente. Né? O Bolsonaro, lá atrás, enquanto era presidente da República, ele na Paulista fez um discurso, todos se lembram, não vou admitir mais, não vou cumprir mais ordem nenhuma judiciária, Alexandre de Moraes pede para sair, lembram disso? Canalha! Muito bem. Ali foi um momento emblemático do qual ele, vamos dizer, cavou mais profundamente o seu túmulo e ele teve um socorro que poderia ter solucionado o seu problema. Qual? O Temer veio
ajudá-lo a escrever uma carta, a dizer que não era bem assim, que ele tinha exagerado, e baixar a temperatura com Alexandre de Moraes. Muito bem. Só que o Bolsonaro não tem jeito. É verdade, aí ele recaiu. Se ele tivesse ali, puxado o freio de mão, calado a boca, ficado quieto, e chegado ao final do governo, ganhado ou perdido a eleição, e no dia seguinte ele tivesse aí, estava inelegível. Só que o seguinte, só que o Bolsonaro, ele não tem jeito. E isso é uma outra coisa fundamental. Ninguém mais quer salvar o Bolsonaro. Preste atenção nisso. Os seus companheiros só estão seguindo o umbreado com ele para o enterro. Mas ninguém mais quer salvá-lo. E é o seguinte, porque ele não tem jeito. Porque mesmo com as oportunidades, ele tem... É aquela piada. Eu não sei se vocês lembram, ou se querem que eu conte, muito rapidamente, do escorpião que pediu carona pro crocodilo. Né, Tereza? Você lembrou lá? Aí o seguinte, o crocodilo fala assim, pô, mas se eu te der carona nesse rio, você vai me picar e nós vamos morrer. Aí o escorpião fala, mas se eu te picar e você afundar para morrer no meio do rio, eu vou morrer afogado, porque eu não sei nadar. Convencido, no meio da travessia, ele morde o crocodilo. Bom, ele pergunta, mas por que você me mordeu se nós vamos morrer? Porque essa é a minha natureza. Claro. Muito bem, o Bolsonaro é isto. O Bolsonaro, ele não sabe, nem sabendo que ele vai ser condenado, tentar baixar a sua pressão para dizer, olha, perdão, eu errei, mas eu peço perdão. Não vai pedir perdão nenhum. Ele só vai ativar, ele ativou ainda mais a sua capacidade de fazer besteira e falar besteira. O seu advogado está passando por uma situação terrível. Se fosse isso aqui uma ditadura, primeiro, os outros filhos também teriam seguido, né? Aliás, eu fico pensando seriamente o seguinte, o que é melhor para nós, ao final das contas? Porque o Bolsonaro será condenado e preso. Ou ele vai fugir? Porque ele não vai ter a coragem do Lula. Outro dia ele entrou na embaixada da Hungria querendo se esconder, entendeu? Ele não tem esse... Minha opinião, ele vai tentar fugir. Certo? Agora, é uma jogada realmente porque ele vai tentar criar esse discurso. E o seguinte, e lá você tem Elon Musk, você tem... A capacidade dele de fazer estrago na rede social é enorme. Também tem que ver o seguinte, né? Vai ser um conflito diplomático com o Brasil gravíssimo. Gravíssimo. Porque a pergunta é, lógico que o Trump adoraria fazer isso, né? Adoraria fazer isso. É capaz de fazer? Talvez sim. Mas qual é o apoio que neste ponto o Trump vai ter do resto do mundo? Da Europa? Porque não vai ter esse apoio, né? O mundo inteiro sabe que isso aqui não é uma ditadura. Então, acho que é uma questão, uma tentativa de manter ativo o discurso dele, porque eu só vejo uma saída para o Bolsonaro. Além da fuga, né? A tentativa de fugir. Eles acusaram tanto no passado uma coisa completamente mentirosa, que foi que o Brizola teria fugido do Brasil vestido de mulher, né? Como se isso fosse possível, que o Brizola era governador do Rio Grande do Sul, com a fronteira, não estava nada disso, mas criaram essa coisa. Eu acho que o Bolsonaro é capaz de fazer isso, né? Até. Fugir vestido de mulher, com joias lindas e maravilhosas. Uma coisa assim. Gostei muito disso. Como com 7 Aquele colagem brilhante, né? Colagem brilhante, vai ser uma coisa maravilhosa.